Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. O tema da aula de hoje é ética em pesquisa. Bom, quando a gente fala em ética em pesquisa, basicamente a gente vai estar falando aí de um conjunto de princípios morais, que guiam ou pelo menos devem guiar, o trabalho do pesquisador. Então, basicamente, nessa aula a gente vai ver algumas preocupações com problemas que podem ser causados aí pela intervenção dos pesquisadores na vida dos pesquisados, principalmente quando a gente tem pesquisas que envolvem o trabalho de campo, seja na área da saúde, principalmente, que é a origem dessas preocupações éticas, seja na área das ciências sociais e humanas. Então a gente viu ao longo do curso uma série de metodologias e de técnicas de pesquisa que envolvem aí a participação direta nas comunidades, a observação, mesmo uma série de dados que a gente precisa levantar junto a indivíduos, ao grupo de pessoas, e tudo isso deve ser realizado seguindo aí alguns princípios para evitar que haja qualquer tipo de dano, seja um dano físico, um dano moral, um dano até pecuniário, para essas pessoas em função da participação delas nas pesquisas que são conduzidas aí, pelos institutos de pesquisas, pelas universidades e assim por diante. Então a gente vai ver na aula de hoje alguns aspectos associados com essa relação pesquisador e entrevistado, ou pesquisado, mas também a gente vai ver outras coisas relacionadas aí com boas práticas da redação ou da produção aí de trabalhos científicos. Então são basicamente os dois grandes aspectos que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje. Bom, com relação aí às pesquisas envolvendo seres humanos e animais, a gente vai ter aí uma série de normativas que eu vou apresentar mais adiante, e como vocês vão ler no livro que eu vou indicar sobre esse tema, existem alguns princípios norteadores aí quando a gente vai fazer pesquisas envolvendo seres humanos e animais, que devem estar explícitos no projeto de pesquisa, e essas informações naturalmente devem ser verídicas, para justificar e também prever algumas coisas antes de realizar a pesquisa. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai desenvolver uma pesquisa envolvendo seres humanos e animais, não necessariamente é a pesquisa clínica, a gente vai ver que vai se aplicar também para outros tipos de pesquisa, necessariamente a gente tem que justificar a necessidade da intervenção. Então essa intervenção não é somente a intervenção terapêutica, por exemplo, quando a gente vai testar um novo medicamento ou um novo tratamento, mas essa intervenção também pode ser a atuação aí junto às pessoas no sentido de obter dados pessoais, em questionários, entrevistas, aplicação de formulários e assim por diante. Bom, então o primeiro elemento é essa justificativa da necessidade de realizar a pesquisa. Como a gente vai ver mais adiante, a gente tem em alguns casos que obter a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa para realizar essa pesquisa de campo. Então esse vai ser um elemento fundamental. Ou seja, a gente tem que justificar a necessidade de a gente obter os dados de maneira primária, envolvendo aí os seres humanos. E no caso de animais também, se é uma pesquisa clínica na área de veterinárias ou mesmo desenvolvimento de produtos que passam aí por uma etapa de pesquisa envolvendo modelos animais, então também vai requerer essa justificativa. Bom, além disso, o projeto ele vai precisar explicar o objetivo da pesquisa e sob que circunstâncias os indivíduos devem participar dessa pesquisa. Então, se houver a possibilidade de levantamento de dados sem a participação dos indivíduos, essa forma de pesquisa ela vai ser preferível àquela que envolve aí algum tipo de intervenção. Deve explicar também quais são os procedimentos metodológicos, no sentido de deixar claro, tanto para quem avalia o projeto de pesquisa, como principalmente para aqueles que vão ser os entrevistados ou os sujeitos da pesquisa, para entender o que será feito efetivamente durante a pesquisa, que tipo de informação vai ser levantada, de que modo, se haverá sigilo dos dados ou não, com que propósito aqueles dados estão sendo levantados e assim por diante. Além disso, a pesquisa ela deve estimar as consequências éticas relevantes aos participantes, sejam essas consequências positivas ou negativas. Então, qualquer tipo de problema que possa haver, por exemplo, a gente vai testar um medicamento, então pode ser que aquela pessoa que receba
o medicamento ela tem alguns efeitos adversos, então isso tem que estar previsto. Né? E caso venha a acontecer esses efeitos adversos, existe algum mecanismo para atenuar ou mesmo para evitar essas reações? Né? Enfim, então tudo isso tem que estar previsto, seja, né, numa pesquisa na área de saúde de uma maneira geral, como também quando a gente vai levantar informações sobre os indivíduos. Né? Então pensa que a gente está fazendo uma pesquisa de campo, né, numa determinada localidade, por exemplo, num bairro pobre da cidade, e a gente tem que garantir, por exemplo, que as informações que a gente está obtendo não vai colocar, por exemplo, a segurança daquela pessoa em risco. Né? Ou seja, a gente não vai expor aquela pessoa em função, né, da sua opinião pessoal ou dos dados que ela revela sobre a sua comunidade que possam, né, gerar algum tipo de consequência para essa pessoa. Então, tudo isso tem que ser estimado e também, né, deve haver, né, no caso de ter previsto aí algum tipo de possibilidade de consequências negativas, também vai exigir, né, que o pesquisador ele pense, né, e exponha aí quais ações específicas, né, de prevenção a esses danos, né, ele vai utilizar durante a coleta dos dados. Além disso, não se deve fazer declarações falsas, né, sobre a utilidade da pesquisa, no sentido de criar uma justificativa para que a pesquisa seja aprovada, sendo que ela talvez fosse desnecessária. Então, a veracidade das informações, né, é um quesito ético, inclusive legal, né, é necessário. E, além disso, os pesquisadores devem respeitar aí as leis e normas de proteção de dados pessoais. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma série de legislação, a mais recente talvez seja a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Embora tenha uma aplicação mais majoritária no caso das empresas, mas também, né, quando a gente vai levantar essas informações pessoais, a gente tem que ter o devido cuidado aí para não revelar informações pessoais, não deixar vazar na internet, por exemplo, né, que é uma coisa que tem ocorrido bastante, porque justamente as informações elas foram passadas, né, com a confiança de que os dados seriam mantidos em sigilo. Né? Então isso é uma coisa bastante importante de ser levada em conta quando a gente faz levantamento, né, de dados primários com os seres humanos. Bom, além disso, né, para a realização da pesquisa de campo, né, quando a gente vai a campo de fato, né, após a aprovação aí por um comitê de ética, a gente deve sempre disponibilizar informações sobre a pesquisa aos participantes e, além disso, tem que certificar de que os participantes entenderam o que a gente, né, colocou naquela explicação. Né? Essa explicação ela pode ser em forma de vídeo, pode ser em forma, né, de um texto, mas geralmente vai ter um termo, né, de consentimento livre e esclarecido que a pessoa deve assinar afirmando, né, ou vai atestar que ela recebeu as informações do pesquisador e que ela entendeu aquilo e que ela, né, vai participar de maneira voluntária, principalmente. Né? Ela consente aí o uso dos dados que ela vai prover para fins de pesquisa científica. Então, esses 3 itens aqui, né, eles são fundamentais, ou seja, disponibilizar as informações para os participantes, certificar de que eles entenderam, né, aquelas informações e garantir que a participação seja voluntária, ou seja, eles não podem ser forçados a participar de uma pesquisa científica. Além disso, quando é o caso, né, de envolver menores de idade, né, os pais ou os responsáveis legais eles devem dar autorização para que, né, você possa conversar com a criança ou possa levantar informações a respeito, né, do ambiente escolar onde ela vive, alguma coisa nesse sentido. Tá? Bom, aqui eu trouxe esse quadro que está no livro indicado para leitura, que traz algumas considerações importantes na hora de fazer o projeto de pesquisa, pensando nas questões éticas. Né? Então, a gente tem aqui algumas questões, né, e alguns elementos, né, que devem ser ponderados no momento de fazer o projeto de pesquisa. Né? O primeiro deles é a privacidade, né? Então, todos têm direito de não participar de pesquisas. Né? E, além disso, todo participante tem o direito de ser contatado em momentos razoáveis, né, e de se retirar a qualquer momento. Então, o fato de a pessoa ser contatada para fazer uma pesquisa e ela aceitar, né, ela pode também a qualquer momento desistir, né, e, consequentemente, ela vai ter o direito de que seus dados não sejam utilizados para pesquisa, mesmo que já tenha sido, né, coletado pelo pesquisador. Além disso, a questão associada à promessa e reciprocidade, né, ou seja, o que os participantes ganham ao cooperar com a pesquisa. Né? Então, se algum tipo de promessa for feita, né, ela deve ser cumprida.
Então, vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu participei recentemente, né? Era um questionário da internet que visava mapear basicamente o perfil aí, né, de psicológico associado aí com algumas outras questões do ponto de vista da administração pública. Né? E aí eles prometeram que ao final, né, da pesquisa eles encaminhariam aí um relatório, né, baseado numa metodologia específica de uma consultoria em relação ao meu perfil psicológico. Então passou lá 30 dias e eu recebi, né, esse relatório conforme prometido. Então era uma pesquisa que fez um questionário por internet, tá? Mas quando eu recebi a informação ou o convite para participar da pesquisa, eu tinha uma série de informações a respeito, né, de qual era o propósito da pesquisa, que dados seriam levantados, como é que seria feita a coleta dos dados e principalmente, né, a aprovação dessa pesquisa no Comitê de Ética da Universidade. Se não me engano, era uma pesquisa realizada no âmbito da USP. Tá? Então isso traz também, né, uma certa segurança para aquele indivíduo que vai participar da pesquisa, né, que seus dados vão ser utilizados de fato para fins científicos. Bom, uma questão associada à avaliação de risco, né? Então esse aqui é um elemento fundamental, né? No sentido de avaliar, né, e expor isso no relatório de pesquisa ou no projeto de pesquisa, de que forma, né, a pesquisa proporcionará às pessoas algum tipo de estresse ou risco, né, seja um risco moral, um risco de integridade física, enfim, né, tudo isso. A questão da confidencialidade, um elemento fundamental, né, ou seja, quais tipos de promessas de confidencialidade podem ser cumpridas na prática, né, e deixar isso muito claro no termo, né, de consentimento, para que as pessoas, né, possam ler, compreender e aceitar, né, caso tenha alguma informação que não possa ser cumprida, né, não deve ser feita a promessa, e a pessoa deve estar ciente disso, né, no sentido de ela dar o consentimento ou não. A questão do consentimento informado, né, que é uma coisa importante que eu já comentei, né, qual que é o tipo de consentimento formal e como será informado, né, ou seja, como é que o indivíduo vai ser apresentado as informações, como é que ele vai formalizar, né, que ele está ciente e que autoriza a gente utilizar os dados que ele vai fornecer para a nossa pesquisa. O acesso aos dados e a propriedade desses dados, né, então quem terá acesso aos dados e a quem vai pertencer. Então, se a gente está fazendo uma pesquisa no âmbito da universidade, né, por mais que o pesquisador está propondo e talvez a sua equipe de pesquisa, né, tenha acesso aos dados, né, ela vai pertencer provavelmente à instituição. Então, tem que deixar isso bastante claro, né? Principalmente quando há contratos. Né? Então, se tiver aí uma equipe de pesquisa contratada, né? Por exemplo, tem um órgão de financiamento que está pagando um coordenador de pesquisa, esse coordenador ele vai contratar auxiliares de pesquisa, né? Pesquisadores auxiliares. Então, isso tem que também estar especificado nesse contrato, tá? No sentido de que a informação vai pertencer provavelmente ao coordenador e à instituição que ele pertence, e os outros poderão ter acesso para fins da pesquisa, mas não poderão utilizar para outros fins. Também há aspectos associados aí à saúde mental do pesquisador, né, se ele vai ser afetado pela realização da pesquisa. Então, principalmente, né, a gente tem lá tipos de pesquisa como a etnográfica, né, que você tem uma imersão no campo, pesquisação e outras do gênero. Né, então, isso também deve ser previsto, né, se haver algum tipo de dano, alguma consequência, em função da participação, né, do pesquisador na pesquisa. E, por fim, deve-se pensar também em termos de aconselhamento, né, ou seja, quem o pesquisador usará como confidente ou conselheiro em questões éticas durante a pesquisa. Então, geralmente, isso acontece da seguinte forma. A gente tem um pesquisador e vai ter um outro pesquisador mais experiente, o seu supervisor ou coordenador de projeto, que vai ser o primeiro conselheiro. Né? Mas, quando isso não acontecer, não for possível, também existem os comitês, né, e os seus assessores, os comitês de éticas em pesquisa e seus assessores, que podem auxiliar na tomada de decisão sobre utilizar ou não um dado, sobre levantar uma informação ou não, ou sobre aplicar um determinado procedimento de coleta de dados ou não. Tá? Então, no âmbito nosso aqui da universidade, por exemplo, vocês vão fazer uma pesquisa de iniciação científica ou monografia, o primeiro conselheiro vai ser o seu professor orientador. Né? Caso não seja suficiente, o coordenador do curso. E assim sucessivamente, né? Pensar num assessor, né? Caso também a coordenação não tenha uma resposta para dar, né? Vai ser consultado aí, o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, né? Que em última instância deve dar aí a resposta adequada para a questão ética levantada aí pelo pesquisador.
Bom, com relação, né, a alguns aspectos regulatórios da pesquisa no Brasil, a gente tem uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, né, que é um órgão colegiado responsável para estabelecer as diretrizes, né, e faz parte de um sistema nacional de ética em pesquisa, que vai estar subdividido aí, do ponto de vista mais operacional, em vários comitês de ética em pesquisa. Então a gente pode ter comitês de ética em pesquisa em universidades, em institutos de pesquisa que não são universidades, não são instituições de ensino superior, em secretarias, né, de Estado ou de município de saúde, enfim. Né? Então a gente pode ter esses comitês de éticas em pesquisa em diversas instâncias. Né? Além disso, né, quem vai estabelecer aí algumas normas básicas, né, para pesquisas com seres humanos, principalmente, vai ser o Conselho Nacional de Saúde. Né? E aí a gente tem duas resoluções. A primeira é a 466, que estabelece aí as regras, né, para a pesquisa com seres humanos, né, principalmente vinculado aí às ciências da saúde. Mas também foi levantada a problemática de que as ciências humanas e as ciências sociais também lidam, né, com levantamento de dados e às vezes intervenções com seres humanos. E aí a resolução 510, né, ela prevê quais são os procedimentos e, enfim, né, ela vai regulamentar como que deve ser feito, né, a pesquisa de campo, principalmente, envolvendo seres humanos, né, quando a pesquisa está no âmbito das ciências humanas e sociais. Né. Isso porque vai ter algumas especificidades. Né, então, essas áreas do conhecimento elas não vão aplicar, por exemplo, ensaios clínicos. Né, então, não vai ter que fazer uma série de previsões anteriores em relação a forma de seleção do sujeito, a aplicação de medicamento, né, se vai ser cego, duplo cego, triplo cego, enfim, né, questões associadas à bioética. Né. Então, a tendência é que na área de ciências humanas seja um pouco mais simplificado, né, e os riscos aos sujeitos eles sejam de outra natureza. Né. Não necessariamente riscos à saúde, né, mas pode ter riscos aí de danos morais, né, riscos de danos pecuniários, né, e mesmo alguns riscos aí de integridade física, mas associado a outras questões, né, como a violência, seja uma violência doméstica, uma violência, né, de outra natureza, enfim. Né, então, são esses aspectos aí que vão ser abordados nessa segunda resolução, né, que vai estar justamente regulando como que os comitês, né, de ética em pesquisa devem avaliar os projetos de pesquisa que envolve, né, qualquer tipo de levantamento de dados, né, com seres humanos, quando esses projetos de pesquisa estão vinculados às áreas de conhecimento, né, das ciências humanas e sociais, que aí vai englobar, né, um universo bastante grande de disciplinas. Né, então a economia, a sociologia, a geografia, a história e assim por diante. Bom, há outros aspectos, né, que eu gostaria de destacar também na aula de hoje, associado à pesquisa, né, então, que não necessariamente é nessa relação pesquisador, né, e o sujeito da pesquisa de campo, mas que também dizem respeito aí ao trabalho científico. Tá? Bom, primeiro é a preocupação aí com a integridade do trabalho, né, da comunidade acadêmica, ou seja, no sentido de que cada pesquisador ele vai se comprometer a fazer um trabalho, né, de acordo com os métodos científicos, né, prezando pela veracidade das informações que ele vai prestar lá no seu relatório, no sentido de preservar a reputação de toda a comunidade acadêmica. Tá? E, basicamente, essa conduta ela visa garantir o compromisso com a busca pela verdade. Tá? E também, um aspecto fundamental é assegurar, vamos colocar assim entre aspas, as recompensas aos pesquisadores, né? Ou seja, dar o devido crédito às ideias originais, né? Ou às ideias que foram levantadas anteriormente aos seus devidos autores. Né? Ou seja, não propor, por exemplo, uma teoria, né? Sendo que essa teoria já foi escrita por um outro autor, como se ela fosse de autoria própria. Né? Então, basicamente, esse tipo de recompensa, né, que é dar o crédito pela originalidade do seu trabalho, tá, é a forma, né, de recompensa nas ciências, basicamente. Tá? Bom, com esse respeito, né, basicamente a gente está preocupado com a questão do plágio. Né? Ou seja, o plágio ele vai se caracterizar, né, pelo uso intencional ou não. Tá? Então, não necessariamente o fato de eu não ter tido a intenção de copiar o trabalho de alguém, né, mas eu posso cometer o plágio até de maneira não intencionada. Tá?
E diz respeito ao uso de palavras, né, ou uso de ideias, né, de outros autores sem atribuir o devido crédito. Tá? Então, obviamente que eu posso cometer, né, o plágio, seja intencional ou não, mas, obviamente, o plágio intencional ele é uma espécie de roubo, né, ele se constitui num crime. Então, obviamente, né, do ponto de vista dos princípios éticos, isso deve ser considerado, né, como uma prática a ser evitada a todo custo. Bom, a gente pode ter o plágio direto de palavras, tá? Ou seja, quando a gente usa as palavras exatas do autor. Né? Então, nesses casos, né, para a gente evitar o plágio direto, né, se a gente quer usar as frases tal como o autor colocou, né, a gente deve fazer citação sempre entre aspas, né, ou com o recuo destacado, com a referência no final. Né? Ou seja, na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho sobre as formas de citação de outros autores, né? Mas a citação direta é basicamente aquela que a gente transcreve no nosso trabalho exatamente as palavras do autor que a gente consultou. Mas a gente vai indicar, né, no final dessa frase ou desse parágrafo, né, quem é o autor e qual foi o ano da publicação que a gente consultou e a página onde se encontra, né, a informação, o trecho que a gente retirou e colocou no nosso trabalho. Né. Então, nesse tipo de citação, né, as palavras são escritas como no original, mesmo se conter erros de ortografia e gramática. Tá? Então, isso é uma coisa importante também, uma norma, né, estabelecida aí pela BNT, enfim, que a gente deve transcrever exatamente como está na obra consultada. Tá? Então, se a gente faz essa cópia, né, basicamente coloca o nosso trabalho sem dar o devido crédito, né, basicamente a gente está fazendo um plágio direto das palavras do autor. Então, isso, obviamente, deve ser evitado. A gente pode também ter o plágio direto de ideias, né? Quando a gente usar as ideias que são do outro autor e sem dar o devido crédito. Tá? Então, a gente está escrevendo com as nossas palavras, tá? Mas aquela ideia, né, a gente só conseguiu escrever aquilo após ler 1, 2 ou 3 autores. Né? Então, se a gente está tirando, né, essas ideias que já foram formuladas anteriormente, por mais que a gente escreva com as nossas palavras, né, a gente deve dar o devido crédito ao autor. Então, nesse caso, a gente basicamente escreve uma sentença ou um parágrafo completo, né, expondo a ideia que é de outro autor, mas no final a gente vai colocar, né, o nome do autor e o ano da publicação em que a obra foi publicada, né, na qual a obra foi publicada, para que a pessoa que se interessar por aquela ideia, né, ela possa consultar o original. Tá? Então é uma forma também de a gente dar o crédito e permitir que os leitores consultem a obra original. Tá? Então basicamente a gente está fazendo uma paráfrase, né, está escrevendo com nossas próprias palavras as ideias do autor, mas aquelas ideias não são nossas. Né? A gente só conseguiu expor aquelas ideias após a leitura dos autores que escreveram sobre aquilo antes. Né? Então é muito importante tomar esse cuidado, né? Porque não vai ser uma cópia literal, mas se a gente não dá o devido crédito, né, a gente não coloca essa referência no final do parágrafo, no final da frase, dá a entender que aquilo ali é uma contribuição original nossa no trabalho escrito. Né? E se não é o caso, né, isso pode gerar problemas aí de contestação, né, da autoria daquela ideia por parte do autor original. Bom, esse plágio indireto, né, de palavras, né, vai acontecer muito próximo ali do anterior, quando a gente faz resumos ou paráfrases, né, cujo texto ele é muito parecido com o original, né, não é uma cópia literal, mas, né, a estrutura da apresentação das ideias é mais ou menos a mesma. Né? Então, eu apresento a ideia A, a B e a C. Né? Eu mudei as palavras, mas continua muito próximo ao original. Né? Então, isso vai se constituir plágio, mesmo que a gente cite a fonte. Né? Então, isso é uma coisa bastante importante. Por quê? Porque se eu faço, consultei 2 trabalhos, né? O livro A e o livro B. E aí, tudo que eu escrevo no meu trabalho, né, basicamente é um trecho do livro A que eu escrevi com palavras diferentes, depois eu venho com um trecho do livro B que eu escrevi com palavras diferentes e assim vai. Né? Então, não é um trabalho original, né? Não tem um trabalho de autoria própria. Basicamente, eu estou reescrevendo o que já foi escrito por outro ou por outros autores, mesmo que eu esteja citando a fonte, né, basicamente eu estou transcrevendo aquilo que já foi escrito. Né? Então, isso vai constituir uma forma de plágio indireto, né, de palavras. Por mais que não esteja escrito exatamente como está no original, né, isso pode constituir, né, para fins legais, como plágio indireto de palavras.
Então, aqui tem um teste simples, né? Basicamente, eu tirei isso aqui do livro Arte da Pesquisa. Eu não coloquei nas referências porque ele não tem na versão online, lá na minha biblioteca da UFPR, embora seja possível consultar na biblioteca na física, né? Que já está funcionando. Bom, mas esse teste simples é o seguinte, né? Para a gente ter consciência se o que a gente está escrevendo é plágio ou não, basicamente a gente deve ter em mente o seguinte, né? Para onde os nossos olhos se dirigem enquanto a gente está digitando o relatório de pesquisa. Né? Então, se eu estou com o livro, né, que eu estou consultando aqui do meu lado e estou escrevendo, né, por mais que eu esteja usando minhas palavras, as chances de eu escrever um texto, né, que segue a mesma lógica, né, do autor que eu estou consultando, ela é muito grande. Então, o ideal é que a gente escreva o trabalho, né, sem usar o texto original. E daí a importância da gente fazer os fichamentos, né? Porque quando a gente faz o fichamento, a gente geralmente está colocando a exposição da ideia do autor consultado com as nossas palavras. E depois, quando a gente vai consultar esse fichamento, né, se a gente quiser melhorar o nosso texto, a gente vai criar uma outra forma de escrita, né, sem consultar o original diretamente. Isso facilita, né, isso reduz as probabilidades de que a gente faça um texto seguindo a mesma estrutura que o autor original fez e, consequentemente, a gente vai afastando esse risco aí de fazer um plágio de maneira não intencional. Bom, como citar e parafrasear? Tá? A gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas vale a pena destacar esses momentos que a gente deve fazer essas coisas, que é o seguinte. Bom, a gente deve usar a citação direta quando os trabalhos de terceiros, né, são utilizados como os dados primários. Né? Então, sei lá, estou analisando, a minha pesquisa ela é essencialmente uma pesquisa bibliográfica, e aí eu estou consultando algumas obras, e o que está escrito nessas obras, ou as teorias que constam nessas obras, né, são os meus objetos de análise. Então, estou comparando lá a teoria keynesiana com a teoria novo-keynesiana e pós-keynesiana, por exemplo. Tá? Então, eu estou pegando dessas bibliografias originais e aí eu posso citar diretamente alguns trechos para mostrar, né, como que cada escola do pensamento explica um determinado fenômeno. Tá? Então, nesses casos, eu posso fazer a citação direta, quando eu basicamente transcrevo, né, entre aspas, basicamente, o que está escrito na obra consultada, né, de maneira literal. Também, para chamar a atenção de autoridade, né, dos autores citados, então, sei lá, tem um autor que é referência, por exemplo, uma parte da obra do Keynes, né, uma parte da obra do Schumpeter, que são autores de referência, para destacar, né, um determinado trecho, para chamar a atenção. Então, eu posso utilizar a citação direta. E também para destacar palavras importantes aí, escritas por outros pesquisadores. Então, sei lá, tem um conceito, né, que foi bem definido por um determinado autor e eu quero usar esse conceito para a minha pesquisa. Então, eu posso colocar a definição desse conceito nas palavras, né, escritas pelo próprio autor, né, da obra que eu consultei. E se recomenda que a gente faça, né, a paráfrase ou parafrasear, né, quando a gente escreve, basicamente quando a gente escreve com as nossas palavras, né, aquilo que um determinado autor escreveu. Quando a gente estiver interessado, né, e quiser expressar o conteúdo do trabalho de terceiros, né, em vez da forma, então eu não quero trazer exatamente como o autor escreveu, mas resumir, sintetizar basicamente a ideia que está contida aí num capítulo ou na obra como um todo. Tá? E também, quando a gente quiser dizer a mesma coisa que está escrito lá, só que com uma clareza maior. Então, às vezes, a obra que a gente consultou está numa linguagem muito rebuscada, né, ou muito complexa, ou é uma obra muito antiga, então já está numa linguagem um pouco defasada, e a gente quer deixar, né, mais claro para o nosso leitor aquilo que a gente quer explicitar. Então, a gente escreve com as nossas próprias palavras, mas dá o devido crédito referenciando, né, da onde que a gente tirou aquela informação. Bom, há outros aspectos aqui importantes em relação à ética na pesquisa, né? E uma delas diz respeito aí à comunicação visual. Bom, então vamos lá. O recurso visual, né, geralmente ele é usado para apresentar as evidências, né? E ele pode ser escolhido de acordo com o impacto visual que ele gera. Então a gente pode às vezes colocar num gráfico, colocar numa figura, num mapa, no sentido de mostrar com maior clareza, né, o que os dados da nossa pesquisa evidenciam. Tá? Mas é importante a gente ter cuidado para o seguinte. Tá?
não distorcer a importância relativa da evidência, né? Ou seja, querer mostrar algo, né, como se fosse mais importante do que realmente ele é, né, manipulando as formas de apresentação em gráficos. A gente vai ver mais adiante um exemplo. Né? Não induzir, né, visualmente resultados alarmantes. Né? Então, enfim, às vezes a gente usa, né, elementos gráficos para mostrar aí escalas de grandeza, e eles devem ser feitos com parcimônia, né, no sentido de não distorcer o que os números de fato mostram. Né? E, obviamente, não manipular as evidências para responder à sua pergunta de pesquisa. Né? Ou seja, se eu estou estabelecendo uma pergunta e eu tenho uma hipótese de pesquisa, né, uma relação causal, à medida que eu vou levantando as informações, se aquela hipótese ela vai se mostrando falsa, né, eu não vou manipular os dados para que eu tenha a confirmação da hipótese que eu levantei. Né? Então isso seria uma conduta antiética, né? Não só do ponto de vista da comunicação visual, mas da pesquisa como um todo. Né? Então esse é um elemento fundamental para ser ponderado. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, tá, de um gráfico, tá, que ele está demonstrado de uma forma, e depois eu vou mostrar na sequência, né, esse mesmo gráfico colocado de outra forma. Vejam aqui o seguinte, tá? Eu não estou entrando num aspecto que é os elementos que devem ser apresentados. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho no eixo X quais são os anos, né, da informação que são apresentados em cada coluna aqui. E aqui eu tenho a escala, né, que ela vem do zero, então ela vai aumentando de 25 em 25 pontos, né, enfim, não sei qual é a unidade aqui, mas seria muito importante, a gente vai ver mais adiante, nas próximas aulas, que a gente coloque sempre a unidade de medida. Tá? Então aqui eu intencionalmente não coloquei porque eu quero explicitar um outro aspecto, né, da comunicação visual, mas isso é fundamental. Né? Todo elemento visual, gráfico, tabelas, ele tem que ter um título. Tá? As informações têm que ter o período de referência, abrangência geográfica, unidade de medida, claramente expostos, né, para que a gente possa compreender na plenitude ali, a informação que está sendo colocada no elemento visual. Bom, mas o que importa aqui é o seguinte: veja que nessa escala, né, de 25 a 25 pontos, eu tenho informações aqui que começam no período de 2008, né, de 101, e eu tenho oscilações nos anos posteriores e uma tendência de queda. Né? Então, uma pequena tendência de queda aqui para 90 pontos. Vamos supor que isso aqui seja, sei lá, o nível de atividade econômica e número índice em relação ao período base, que vocês vão ver isso mais adiante no curso de vocês. Né? Vamos supor que aqui seja, sei lá, 101, né, em relação ao ano de 2007. Então, se 2007 era 100, né, 101 significa dizer que a economia cresceu, ou comparativamente a 2007, ela era 1% superior. Aqui ela era 2 pontos percentuais abaixo, e assim sucessivamente. Tá? Bom, esse elemento gráfico aqui ele vai nos ajudando a entender qual é a dimensão dessa queda. Né? Então, aqui, com essa escala, ele dá a entender que há uma queda, né, da ordem aqui de 10 pontos percentuais, se for o caso, né, que mostra, né, que há uma tendência de queda, mas que essa queda, né, não é tão acentuada assim. Né. Por outro lado, se eu uso essas mesmas informações numa outra escala, então a escala faz toda a diferença aqui, vocês veem o seguinte: bom, na escala aqui ela varia de 5 em 5 pontos, certo? E ela não começa do zero, ela começa do 80. Tá? Então, basicamente, eu tenho uma variação do 80 ao 105 aqui. E olhando aqui, né, comparando esse ano base de 2008 com 2014, a sensação é que a queda foi muito maior. Né? Então aqui a gente tem que tomar sempre cuidado, né, com a questão das proporcionalidades. Né? Então aqui a gente quiser ser mais alarmista, né, a economia caiu drasticamente. Né? Então esse gráfico aqui ele vai impressionar mais, né, do que o gráfico anterior. Eu vou até voltar aqui para a gente poder comparar. Né? Então aqui a gente vê uma tendência de queda, né? Mas ainda assim a gente está num nível bastante elevado de produção. Aqui dá a sensação que a queda foi muito mais acentuada do que ela foi de fato. Né? Então a escolha da escala a ser apresentada,
E o ponto de partida aqui é fundamental. Né? Então, geralmente se recomenda que se parta do zero. Né? Ou seja, fazer o corte aqui, a gente tende a olhar só o topo, né, da barra. Nesse caso é um gráfico de barra, né, mas a gente pode também ter outro tipo de gráfico, que faz com que essas oscilações aqui pareçam maior, né, do ponto de vista visual, do que realmente são. E aí eu trouxe um exemplo já antigo, né, lá de 2013, mas que traz, né, basicamente esse problema. Aqui a gente tem dois grandes problemas. O primeiro deles diz respeito à informação gráfica incorreta. Né? A primeira delas é a seguinte. Bom, vocês podem observar que aqui está mostrando a inflação, tá, do Brasil, medido pelo IPCA, de 2009 a 2013. Tá? E aí vocês vejam o seguinte, o último ano, 2013, a inflação foi de 5,91%. Logo, ela seria muito próxima aqui do ano de 2010, né, 5,92%. Mas a barra que representa a inflação desse ano, ela está mais alta do que a de 2011, cujo valor foi de 6,5%. Tá? Então, aqui, obviamente, está errado. Tá? Se de maneira intencional ou não, não sei, mas o fato é que essa informação aqui, ela tende, né, a gerar uma informação alarmista aqui com relação à inflação de 2013. Tá? Outro aspecto importante é o seguinte, a escala aqui ela é confusa. Por quê? Vocês vejam o seguinte, a gente não sabe se começa do zero, mas vamos supor que sim, né, que começa do zero, e a gente tem uma linha de média, né, ou, na verdade essa aqui é a linha da meta, né, do centro da meta da inflação, de 4,5%. E aí vamos pegar, por exemplo, os dados do ano de 2011 para fazer uma comparação da proporcionalidade. Né? Bom, esse trecho que vem, né, da base até a linha de 4,5%, né, ele tem um determinado tamanho, que seria, né, o correspondente a 4,5 pontos percentuais. Porém, o que está acima da linha, do 4,5 ao 6,5, que seriam, portanto, 2 pontos percentuais, né, ele tem mais do que o dobro do tamanho do que está para baixo da linha. Então, obviamente, a proporcionalidade está equivocada, né? Isso nos leva à conclusão que provavelmente esse gráfico não começa na base zero, mas ele induz, né? Ele induz a um erro interpretativo, né? No sentido de que, tanto aqui, né, no 6,5, mas principalmente aqui, como se a inflação estivesse muito acima da meta, né? Quando na verdade ela está apenas 41 pontos percentuais acima da meta da inflação. Então essa parte de baixo aqui, ela teria que ser maior. Então esse cuidado na hora de elaborar os gráficos, né, ou qualquer elemento visual, ele deve ser tomado em conta, né, para que a gente não apresente aí dados distorcidos ou que mostre, né, ou que acentue diferenças onde de fato não existem. Tá? Bom, aqui eu trago outros princípios éticos menos óbvios, mas que são importantes de serem considerados, que é o seguinte. Né? Na nossa pesquisa, a gente nunca deve apresentar dados cuja exatidão é questionável, né? Ou seja, se eu não tenho certeza que aqueles dados, né, foram levantados por uma metodologia correta, se eles representam aquilo que eu acredito que representem, né, então eu devo evitar o uso desses dados. Sempre dar prioridade para fontes confiáveis, né? Então, dados do IBGE, dados de outros órgãos, né, de estatística oficial, para que a gente possa sempre estar trabalhando aí com dados exatos. Né? Também não tentar encobrir objeções que tem na literatura ou na teoria que a gente não pode refutar com a nossa pesquisa, né? Ou seja, a honestidade intelectual no sentido de, bom, apesar de meus dados estar sugerindo isso, existe uma série de outros trabalhos que contradizem o que eu estou apresentando aqui. Então, a pesquisa ela acaba sendo inconclusiva. Né? Então, não evitar o debate, né? Porque o resultado não saiu da maneira como a gente esperava. Também não se deve ridicularizar pesquisadores com outros pontos de vista, né? Principalmente os contrários. E isso vai ser bastante importante na economia, porque a gente vai ter diferentes escolas de pensamento, né? E muitas vezes, né, elas são diametralmente opostas, né, em relação à interpretação da realidade. Né? Então, não é mérito do seu trabalho você ridicularizar outros pontos de vista. Tá? Pelo contrário, você tem que mostrar em que medida, né, aquela teoria ou aquela abordagem que você está utilizando, né, ela apresenta vantagens em termos de compreensão da realidade, né, mas sem menosprezar aí os outros pontos de vista. E também evitar tornar o relatório de pesquisa tão complexo,
né? Ou seja, eu coloco tanta informação, eu divago, né? Eu coloco dados imprecisos para encobertar, né, erros ou manipulações nos resultados para confirmar a hipótese que eu levantei. Tá? Então, obviamente, isso é desonesto, né, mas cabe ressaltar que a gente não deve, né, fazer esse tipo de manipulação ou encobertar erros nos nossos dados, tentando omitir essas informações, né, no nosso relatório de pesquisa, complexificando ou divagando em relação a como de fato a gente levantou os dados ou como é que a gente calculou determinadas métricas para a gente chegar nos nossos resultados. E aqui, como está chegando a data, né, vale a pena também mencionar, principalmente para vocês que estão no início do curso, né, outras condutas antiéticas na universidade, né, que tem a ver também com essa ética não só na pesquisa, mas como no ensino, pesquisa e extensão, né, que são aí os grandes pilares da universidade. Então, 2 exemplos aqui foram uma campanha do MEC, se não me engano foi de 2015, que mostram alguns exemplos também que constituem aí uma conduta antiética. Né? Por exemplo, assinar a frequência pelo colega, né? Também a corrupção. Então, principalmente nesse momento que a gente deve voltar a partir de janeiro para as aulas presenciais. Né? Então, evitar esse tipo de conduta, tendo, né, muito claro que isso se trata também de uma forma de corrupção. E colar na prova, independente se a prova é online ou se a prova é presencial. Né? Isso também é um tipo de conduta antiética, já que as avaliações visam avaliar o aprendizado individual do aluno. Tá? É claro, a gente vai ter avaliações que vão ser feitas em grupos. Tá? E aí, nesse caso, naturalmente vai ter um trabalho cooperativo, tá, entre as pessoas que são membros daquele grupo. Bom, eu deixo para leitura dessa aula, tá? O capítulo 15 aí, do livro da Lozada e Nunes, Metodologia da Pesquisa, né? Uma metodologia científica, que está disponível na minha biblioteca da UFPR. E desejo a vocês aí uma excelente semana de estudos, tá? E nos vemos aí na próxima aula.